quem eu indicasse, eles acatariam. E eu disse para aqueles irmãos, lembro-me muito bem, que era uma responsabilidade muito grande, e o é. E que se o pastor que eu indicasse não desse certo, iam dizer sempre que fui eu que indiquei. E o pastor que eu indicasse que desse certo, ninguém talvez se lembraria, mas eu creio que não é esse o caso da igreja. Então o pastor Expedito está completando 20 anos de ministério nesta igreja. E repito, é um homem justo, um homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Uma característica importantíssima do pastor Expedito para um pastor é servir. E o pastor tem essa qualidade. Eu sou testemunha, porque já me beneficiei dos serviços do pastor Expedito prestado à minha pessoa e à minha família. Então, a Bíblia ela é clara em Jeremias 3,15, quando Deus disse: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Eu acredito que esta igreja está bem servida durante esses 20 anos com o pastoreio do pastor Expedito Ribeiro, porque hoje se trata da vida dele. Mas, meus amados, eu não posso deixar de mencionar a nossa querida irmã Tânia. Essa irmã é uma pessoa de um coração também muito grande. Ela é chamada Taninha, para aqueles que têm intimidade. E Tânia não é só o braço direito, humanamente falando, do pastor Expedito. Ela é o lado direito, ela é o lado esquerdo, ela é todos os lados do pastor Expedito. A gente não pode desassociar Tânia do pastor Expedito, nem o pastor Expedito de Tânia. Então, queridos, meus parabéns. E continue cuidando dos seus pastores como a Bíblia manda cuidar, com duplicada honra. Então, um feliz dia do pastor para todos os pastores presentes. Desse velho pastor, não é? Já estou com meus 73, indo para 74, então, velho pastor. Um abraço a todos vocês, aquele abraço apertado. Amém. Eu acho que a nossa igreja conhece bem esse velhinho aí, né? Foi por muito tempo, e eu tenho certeza que continuará sendo uma bênção para a nossa igreja. Foi assim mesmo, velhinho? Hein, pastor? Quando recebeu o convite do velhinho lá, e aí o coração abriu logo de primeira ou ficou meio... Aí veio fazer uma visita, disse que viu um homem que fazia... Tânia viu um homem que fazia um negócio aí com as ervas aí, ficou meio assustado, não foi? Foi assim, não? Pronto, depois vocês terão tempo para contar um pouco dessas histórias aí. Mas nós vamos trazer à memória este momento. O convite foi feito, foi aceito, não sabemos se foi de imediato, se demorou, se não demorou, mas de fato é que aconteceu, né? Então nós vamos ver agora algumas fotos, se eu não me engano tem duas fotos ali, de um momento bem especial. Vocês reconhecem aí? Estão nessa foto aí. Taninha já falou hoje que sente saudade, né? Desse tempo. Nós temos ali os irmãos e o cajado. Onde será que foi parar esse cajado, hein? Quebrou? No lombo de um bode, né? Mas nós temos essas fotos, elas são do dia 19 de agosto de 2006, né? Foi o culto de posse do pastor Expedito e Tânia aqui nesta cidade. E eu tenho certeza que para quem viveu este momento, né, foi marcante, foi uma honra poder viver, né, o início e poder estar aqui hoje
para contemplar esses 20 anos. O pastor citou ali a respeito de um grupo, que era o grupo que estava responsável pela liderança da igreja. Eram os diáconos, né, na verdade, Juarez e Cícero, que já não está mais conosco, está na glória com o Senhor, e o irmão Leonardo, né, esses eram os que faziam parte. Então eu vou pedir que o irmão Juarez esteja mais uma vez orando ao Senhor, né, teve a honra de jogar essa, podemos dizer assim, essa bomba na mão do pastor Estélio, né, dizendo, olha, quem o senhor indicar, nós iremos aceitar. E estava lá e aceitou, né, o nome indicado, e para honra e glória do Senhor, se mostrou acertado. Afinal de contas, são 20 anos de serviço aqui nesta cidade. Ó Deus, muito obrigado mais uma vez, Senhor. Obrigado, ó Deus, por o Senhor ter dado, ó Deus, a minha salvação, Senhor, nesta denominação, ó Deus, quando a gente congregava lá embaixo e ouvia a Tua palavra, Senhor, e eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, em 88. Obrigado, ó Deus, por o Senhor ter me usado, ó Deus, daquela data até esta, Senhor. Para mim, ó Deus, é uma honra e também um privilégio, ó Deus, poder servir ao Senhor, meu Pai, mesmo com as minhas falhas e as minhas fraquezas. O Senhor me deu, ó Deus, a oportunidade para estar, ó Deus, relembrando daquela data, Senhor. Muito obrigado, ó Pai. E eu continuo, ó Deus, a pedir ao Senhor que continue, meu Pai, na vida do teu servo, pastor Expedito, a irmã Tânia. Ó Deus, que todos os dias que ele passar aqui, ó Deus, seja na tua presença e que o Senhor, ó Deus, venha acrescentar para que ele venha, ó Deus, sempre estar buscando, ó Deus, alcançar um coração sábio para tua honra e glória. Nós te agradecemos pela forma como o Senhor tem usado o teu servo até aqui e continue usando, Pai. Nós te oramos agradecido, Pai, muito agradecido mesmo, em nome de Jesus. Amém, amém. Neste momento eu convido o grupo Rosa de Saron, que vai estar louvando ao Senhor.
Amém. Vamos continuar relembrando, né, enquanto as irmãs estão descendo ali. Pastor Expedito, tia Tânia, lembra o que aconteceu no dia 24 de dezembro de 2006? Se recorda, velhinho? 24 de dezembro de 2006, primeiro Natal por aqui. Lembra o que aconteceu? Lembra não? Então nós vamos mostrar umas fotos aí agora, para a gente ver o que aconteceu aqui. Nós vamos ver alguns rostos aí que são bem familiares, né? Vocês conhecem esse aí? Ítalo, ele não está presente, está trabalhando, né? Então, vou até chegar mais perto aqui para eu ver. E esse rapaz aí? Vocês conhecem? Reginaldo? E essa aí? Cadê Jéssica? Venha, pode vir cá. E essa aí? Aqui embaixo. Era faísca e fumaça, né, pastor? Thalita. E essa, César conhece bem, né? Nath. Cadê Nathalie? Não veio, não está aí. Vamos para o próximo. Quem é essa aí que está sendo mergulhada mesmo? É Thalita novamente. Pode passar para a próxima. Esse está longe, né? Esse Maria Rita conhece bem. Ó a risada. Pode passar para o próximo. Geisa também não se faz presente. E esse aí é Eliésio, né? E essa aí, Marinalva? Também tá longe, né? Então, esses foram as primeiras ovelhas batizadas por Expedito Joaquim Ribeiro, né? Em 24 de dezembro de 2006. Eu gostaria, pode chegar para cá, fica mais aqui na direção deles, ou próximo deles aqui. Eu gostaria de dar oportunidade a Reginaldo para falar um pouquinho. Né, o jeito Expedito Joaquim Ribeiro, você sabe como é que é. Né? Então, se demorar demais, a gente corta. E falar um pouquinho de como foi receber o pastor aqui, né? Ainda ali na adolescência para a juventude, e podendo, né, estar aqui. Fez bem o tempo para ele, né, pastor? Se eu soubesse, eu tinha cortado o cabelo, feito a barba para ficar mais apresentável. Boa noite, irmãos. Não é fácil, foi como o irmão Cosme falou hoje de manhã, não é fácil falar do pastor Expedito. Talvez um ou outro vai falar, não, é muito fácil falar do pastor Expedito. Eu não vejo dessa forma. É muito difícil falar do pastor Expedito. Mas, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus, porque foi Ele, no momento certo, aprove ao Senhor colocar o pastor Expedito nas nossas vidas. E, olhando essa foto, eu estava com 14 anos nessa foto. E eu lembro que uma das dificuldades, assim, logo no início do pastor, era realmente entender as nossas vidas como pessoas ali entre 14 e 15 anos e entender se nós realmente estávamos aptos naquele momento a se batizar. E graças a Deus, o pastor ele percebeu o grande envolvimento que nós, naquela época, tínhamos com a nossa igreja. Então, apesar de novos, nós cantávamos nos grupos dos jovens, cantávamos no coral, participávamos de peças, tocávamos. Então, o pastor, ele conseguiu perceber isso e, lógico, ele também veio com a narrativa de que a idade para aquele momento ali já não era tão importante e relevante, visto que ele percebia o quanto nós já éramos empenhados nessa obra. Então, assim, eu estou falando bem generalizado, porque, logicamente, se eu fosse falar
só da minha pessoa, o quanto o cajado acabou batendo assim mais ou menos em uns tempos aí nos meus ombros, mas eu louvo a Deus. Se tem uma coisa que eu agradeço, pastor, foi sempre pela sua sinceridade comigo, desde o início, né? Desde a fase ali dos 14 anos, os pensamentos às vezes muito à frente, querendo coisas às vezes que não era necessário, e o Senhor sempre com uma palavra vinda dos céus para a minha vida, e não só para a minha vida, acho que para a vida de Jéssica, de Thalita e todos os outros. Então, muito obrigado, que Deus continue abençoando sua vida. Segurei para não chorar, porque talvez se eu fosse falar outras coisas aqui eu acabaria chorando, mas Deus abençoe o senhor, tia Tânia, muito obrigado. Amém. Agora, Jéssica, você vai orar. Eu não vou botar você para falar não, porque senão ela ia se acabar de chorar. Então, Jéssica vai orar ao Senhor, agradecendo pela vida do pastor Expedito, tia Tânia, né, por esse tempo aqui conosco. Eu sei lá, eu não enxergava muito bem não, né? As más línguas disseram, Jéssica, que você não queria se batizar não. E aí você estava olhando lá para sua mãe, falando assim, é culpa da senhora, é culpa da senhora. Brincadeira. Eu já tinha 15, eu queria sim batizar. Agora eu fiquei feliz, porque graças a Deus eu mandei várias fotos, porque memórias com esse casal não faltam. E é motivo de agradecer a Deus mesmo. E eu não tinha do meu batismo, eu estou muito alegre e não lembrava também que tinha sido o primeiro batismo que o pastor fez. Vamos orar. Senhor, quero te agradecer, meu Deus, neste momento por estar na tua casa. Quero te agradecer, meu Deus, pela vida, meu Deus, do pastor Expedito, de tia Tânia. Senhor, somos gratos, meu Deus, por este casal, porque aprove ao Senhor que há 20 anos atrás chegassem aqui, meu Pai, e que desde lá estão acompanhando, meu Deus, a nossa jornada aqui. Eu era só uma menina quando eles chegaram aqui e hoje sou grata ao Senhor por ser uma mulher, dona de casa, mãe de família e tudo, meu Deus, depois do Senhor tem com certeza as mãos deles, as orações deles, os ensinamentos deles. Eu sou muito grata, meu Deus. Sou grata por estar aqui e sou grata por essa homenagem, meu Deus. Nós devemos fazer isso. Falar para as pessoas que nós amamos, que elas são importantes enquanto elas estão aqui. Obrigada por cada irmão aqui presente. Isso aqui é um marco. E que outros cultos como esse a gente possa ter, e alegrias e momentos bons. Obrigada, meu Deus, por estarmos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Podeis assentar vocês. Mas não foram só esses, né? Nesses 20 anos, eles foram os primeiros. E depois deles vieram muitos outros, e não só batismo, como casamentos, apresentações de crianças, enfim, foram várias festas e momentos marcantes. E nós vamos ver alguns desses agora.
Eu não entendi. Juan vai se batizar de novo? Não foi Juan que foi batizado ali na Mata Medonha, não? Irmãos, mas foi alguma fração, né? Nós sabemos que tiveram tantos outros momentos marcantes, né? E a gente aí conseguiu pegar com algumas pessoas, alguns, para que a gente pudesse mostrar aqui. Né? 20 anos não são 20 dias, né? São 2 décadas de vida. Quantos filhos vocês ganharam? Né? Deus não quis dar somente um, talvez um de sangue, mas deu tantos espiritual. Então nós temos alegria, nós temos o prazer de poder chamar vocês de pai, de mãe, de poder ver e vivenciar tantos momentos lindos como esse. E acreditando no Senhor que virá muito mais, né? Serão muito mais que a gente comemore 3 décadas, 4 décadas, 5 décadas, se for da vontade do Senhor. Se Ele quiser retornar antes, amém. Mas que o pastor não vá, né? Hoje de manhã ele veio com uma conversa assim, estou preparando esse texto para a minha ida. Eu não disse amém, vou confessar o meu pecado. Não sei se foi só eu que não disse amém, né? Quando ele falou assim, estou preparando aí esse texto para minha despedida, quando eu findar meu ministério aqui, eu falei, não vou falar amém para essa palavra não. É o meu pecado, não sei se os irmãos falaram. Mas vamos continuar. Neste momento eu convido a igreja a ficar de pé mais uma vez, e nós vamos cantar ao Senhor. Hino de número 375, 375. Esse é mais um dos hinos que o nosso pastor prefere, né? Gosta muito. 375, segurança. Vamos adorar o Senhor com muito vigor, muita alegria também. Ele me
A igreja pode se assentar. Neste momento, a gente vai ver um pequeno depoimento de alguém que está longe e pediu, mandou um vídeo, né? Como eu falei, ele tem o pastor Expedito e Tânia como os pais dele, né? Então, ele também mandou um pequeno vídeo para o pastor e tia Tânia. Tempo é um domínio que só Deus tem poder. O homem ele tenta desesperadamente atrasar o tempo, mas para o servo de Deus, cada segundo tem um propósito. Para mim, o pastor e tia Tânia são um exemplo vivo disso. 20 anos de muito propósito em Cabralha, na vida de tantos irmãos. E eu agradeço muito pelo propósito que eles tiveram na minha vida, de ser um pai, uma mãe, não só pastor, que sempre estiveram disponíveis para mim quando eu precisava. Que Deus continue abençoando os dois grandemente. Miguel, esse aí deu trabalho? Miguel fez questão de mandar esta pequena mensagem, fazer essa homenagem a vocês. Irmãos, eu sei que se a gente pudesse oportunizar a todos, como eu disse lá no início, todos viveram momentos especiais, marcantes, nem sempre momentos alegres, né? Também tiveram momentos tristes, mas todos nós temos algo que marcou com este casal, né? Com o pastor Expedito e tia Tânia. E nós escolhemos um casal para poder falar essa noite aqui. Então eu vou convidar agora Manuel e Madalena para que venham aqui à frente. Vocês têm uns 5 minutos aí para dividir para o casal, né? Esse é o jeito Expedito. Se não... Falar do pastor Expedito é difícil, né? Como todo mundo tem falado. Para mim, mais difícil porque o pastor Expedito, durante esses 20 anos, quando ele chegou aqui, eu tinha 9 anos que serviu o Senhor, né? Então, são 29 anos, né? E 20 com o pastor Expedito. Então, teve muitos momentos alegres e muitos momentos tristes, né? E eu vou ler aqui em Salmo, né? Hoje de manhã, ele até falou desse Salmo, né? Eu falei assim, poxa, o pastor Expedito vai pregar num Salmo que eu vou falar de manhã, né? Então, que eu vou falar à noite. E esse salmo marcou muito a minha vida, porque toda vez que eu procurava o pastor Expedito, ele lia para mim. E a última vez que ele leu, né, foi em 2019, quando eu estava passando por um momento difícil e eu tinha que fazer uma escolha, né? Eu tinha que sair daqui para São Paulo. E ele chegou, ele já tinha lido o salmo para mim 6 vezes, esse mesmo salmo. Né? E aí ele leu para mim. E ele falou, irmã Madalena, a escolha é sua. Aí eu vou ler agora. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estava com os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a esses, grandes coisas fez o Senhor a nós. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, como as correntes no sul. Os que semeiam em lágrima chegarão com alegria. Aqueles que levam a preciosa semente, andando, chorando, voltarão sem dúvida, com alegria, trazendo o seu molho, quer dizer, o seu fecho, né? Então, pastor Expedito, o Senhor, para mim, esse texto, ele, principalmente esse último versículo aqui, andando, chorando, né, espalhando a preciosa semente. O Senhor, na minha vida, o Senhor fez isso. Nos momentos mais difíceis, o Senhor cuidou de mim.
lendo esse texto, e eu pude entender, né, que hoje eu dou risada, hoje eu brinco, né? Mas naquele momento eu estava um momento frágil e eu não entendia o porquê. O texto ele fala de alegria, né? No meio aqui ele fala de alegria no começo e no final ele fala da esperança, da fé, da perseverança, né? O Senhor perseverou junto comigo ali, né? Naquele momento difícil, o Senhor perseverou. E eu olhando para esse tanto de pessoas aqui, eu vejo o quanto o Senhor tem perseverado por essas vidas, né? Eu vejo o quanto o Senhor tem lutado por essas vidas, assim como o Senhor lutou por mim, né? Eu podia não estar aqui hoje, mas o Senhor não desistiu de mim, nem do meu esposo, nem dos meus filhos. Quantos trabalhos eles deu para o Senhor, mas o Senhor não desistiu, né? E naquela hora que o Senhor falou assim, essa escolha é sua. Eu fui confiando nesse texto. Eu sabia que eu ia voltar, mas eu ia trazer o meu fecho. Eles hoje não estão comigo, mas Deus me deu a oportunidade de eu falar do amor de Deus para outras pessoas, né? Hoje, né, eu posso ver tudo isso porque os meninos não estão comigo? Porque Deus tem um propósito na vida de cada um. E para o Senhor, pastor Expedito, muito obrigado. Obrigado pelo Senhor e a irmã Tânia me dá o privilégio de limpar a casa do Senhor quando o Senhor viaja. Eu fico muito grata por isso. Quantos aqui têm o privilégio de morar de frente à casa do pastor Expedito? Eu tenho. E eu sou grata a Deus por isso. Muito obrigado, pastor Expedito e Tânia. Boa noite, igreja. Eu não tenho nem, como o pastor me ensinou, da honra que tem honra, né, pastor? Isso eu queria dizer para o pastor Expedito. Quando ele chegou para aqui, aí eu vi o irmão Everton aí. Vou falar a primeira coisa que foi os 3 diáconos. Ele reuniu lá embaixo, eu, o irmão Juarez e o irmão Cícero. E foi 2 horas de estudo para o diácono. Nunca esqueci dele, ele falou aquela frase para mim e para nós 3, para nós 2. O finado já está na glória. Ele só o corpo diaconal precisa falar a mesma língua do pastor. Não sei se o senhor lembra, mas eu nunca esqueci dessa frase. E eu quero dizer, né, muitas coisas boas nós passamos juntos, né? Principal ali nas Bel, vou falar um pouquinho das Bel, né? Mas outras coisas também, muitas viagens que o pastor, nós juntos, Manuel bota uma calça e nós precisamos ir rápido sair. Umas coisas que marcam a gente, né? Outra logo quando ele chegou para aqui, não sei se ele montou tênis lombo preto, né? Lá na carroça daqui lá para aquela casa lá, né? O Manuel deixa ele iniciar, rapaz, pastor, esse burro aqui e tal. Mas nós foi umas coisinhas, às vezes mínimas, irmão, mas isso marca a gente, a simplicidade do homem de Deus. E queria dizer para a igreja, né? Para a igreja, também, pastor, os conselhos que o senhor me deu nesse gabinete aqui, lá embaixo, mas foi aqui. Eu nunca esqueci quantas vezes eu chorei aqui. Mas não quero falar disso aí, não. Então, que Deus continue te abençoando e te dando sabedoria. No último dia, que às vezes eu não imaginava mais nada, quando eu ia embora, o pastor Expedito estava junto comigo na hora mais que eu precisei, igreja. Mais que eu precisei. Tá aqui o filho do pastor Estélio, olha, o pastor Expedito está de férias, não convido. Não, jamais. Eu já tinha mais ou menos aquela ideia. Mas como memória foi no outro dia, mas irmão, o pastor Expedito está aí, a irmã Tânia. E a honra seja dada primeiro a Deus e segundo para o senhor, pastor. E agora eu queria também falar um pouco de só um versículo que a irmã Tânia leu para mim. Não sei se ela lembra, né? Foi aqui rapidinho, viu, irmão? Rapidinho. E diz o seguinte, né? Salmo 34, verso 15. Os olhos do Senhor
repousa sobre o justo, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Foi mais na hora mais que eu precisei, ela fez um bilhetezinho, botou no meu bolso, eu desesperado, né? Mas eu quero falar também da pessoa da irmã Tânia, que Deus abençoe a senhora, irmã Tânia, e o pastor Expedito, né? Continue quem é o Senhor, né? Para quem não sabe, né? Como já fui ouvi de manhã, o testemunho de um servo de Deus, né? Lembra da samaritana, né? Ela dizia, né? Falava assim: olha, marido, esse homem que passa, eu tenho observado, esse homem que passa por mim, por nós, é um santo homem de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém, amém. Muito obrigado, meus irmãos. Né, como eu disse, são tantas histórias, né, tantos momentos, né, velhinho? Eu acho que eu tenho certeza que... E eu falo velhinho porque a gente tem essa liberdade, né? Então, são tantos momentos. E eu tenho certeza que todos que pudessem, se pudessem, iriam querer uma oportunidade de poder externar isso. Mas aí eu quero desafiar a vocês, tá? Vamos travar o celular do pastor Expedito nessa noite. Ao terminar o culto, ao sair daqui, grave um vídeo, grave uma mensagem, um áudio, mandando para ele algo que marcou. Né? Nós não temos o tempo hábil para, senão a gente ia ficar aqui horas e horas e horas. Nós não temos esse tempo. Mas hoje existe algo que nos permite fazer isso. Então, eu desafio toda a igreja, todos que estão aqui, grave um vídeo ou um áudio e mande para o pastor Expedito e tia Tânia, para que eles saibam o quão importante eles foram, são e eu tenho certeza que ainda serão para as nossas vidas. Amém? Nesse momento eu quero convidar a irmã Regiane Cerqueira, que vai ler uma carta. A irmã vai fazer a leitura de uma carta e logo em seguida a gente vai ver um vídeo aqui, porque o pastor Expedito ele não tem influenciado somente aqui, a igreja. Ele é uma influência também por onde ele passa, no meio ao qual ele convive. Então, logo após a leitura da carta, nós vamos assistir um vídeo com algumas homenagens ao pastor Expedito. Boa noite, irmãos, a igreja, todos aqui, pastor e irmã Tânia. Então, falar de vocês, não teria aqui palavras, né, para dizer, porque tem feito parte da vida de cada um, todo mundo tem um momento importante, né, que o Senhor fez parte. Eu mesma tenho muitos momentos, então, que Deus continue abençoando vocês a cada dia, viu? Mas a carta que eu vou estar lendo hoje é de Thaís de Rosângela, de Fábio, ela está na Itália, e ela mandou uma carta bem carinhosa para que eu pudesse ler aqui para vocês. Mesmo de longe, eu não podia deixar de participar deste momento. Eu não posso fazer vídeo e nem falar ao vivo, pois o horário do culto não bastaria. Tenho um grande defeito, eu falo demais. Confesso não saber se eu herdei de alguém, então achei melhor escrever. As palavras aqui descritas não quero intitular homenagem, e sim algo como um cofrinho, onde a gente junta moedas para no final abrir. 20 anos se passaram. Então agora é a hora de abrir esse cofrinho e contar quantas moedas foram guardadas, que no nosso caso não são moedas, mas sim frutos colhidos e vidas transformadas. O pastor Expedito me ensinou que o chamado de Deus fecha a boca da impossibilidade. Eu, quando pequena, olhava para a foto do novo templo sem entender. Eu era apenas uma menina quando ele chegou. E lembro perfeitamente de olhar para aquele quadro que ele colocou na parede, pintado pelo irmão Leonardo, e pensava: isso é impossível. Por que precisamos sair daqui? Aqui já é ótimo. Eu achava grande demais, achava que não tinha necessidade. Hoje, aos 31 anos, eu olho para o templo, mas agora não olho mais para uma imagem pintada pelo irmão Leonardo. Olho para a realidade de uma igreja pronta e cheia de vidas,
e finalmente entendo tudo. Lembro que a cada evento e a cada programação em prol da construção do templo, a que eu mais gostava era do brechó das novidades. Ali a gente fazia o evento e no automático, cada um de nós trabalhava para Cristo. E quem de nós trabalhou ali e após alguns dias ou meses não viu Deus contribuir de maneira generosa? Tudo era feito na base da fé. E o pastor Expedito estava ali, sendo o nosso professor, nos ensinando a ter fé e acreditar nas promessas de Deus. Ele me ensinou que quando Deus dá uma missão e tira alguém da sua cidade natal com um chamado, o milagre acontece, se a gente souber esperar e trabalhar. O pastor Expedito me ensinou a crer no invisível e não duvidar dos planos de Deus, mesmo quando parecem grandes demais para os nossos olhos, e esperar sempre no Cristo Jesus. Deixo aqui meu abraço, minha gratidão e peço a Deus para abençoar, prosperar e blindar o Senhor de tudo. Que o Senhor continue sendo esse pastor de ovelhas, cheio de mansidão, cuidado e carinho, olhando todos com o mesmo olhar, segundo o coração de Cristo. Dedico ao Senhor este versículo, 1 Coríntios 15, 58. Porque ele resume perfeitamente os 20 anos de ministério. Ele permanece firme e cheio de coragem, quando o templo era só uma foto na parede. E hoje o texto prova que o esforço dele nunca foi em vão, pois a igreja está cheia de vidas. Thaís Livramento dos Santos. Amém. Quero desejar parabéns para o pastor Expedito. Tem sido uma bênção conhecer o amado pastor, a ajuda e o apoio que o pastor tem dado para o Seminário Thompson. Queremos agradecer de coração, várias turmas. E o mais importante, pastor, é desejar grande felicidade e as mais ricas bênçãos do Senhor na sua vida. Graças a Deus pela amizade, pelo companheirismo, através destes longos anos, já 20 anos aí na igreja em Cabralha. Nós estamos tão gratos a Deus pela sua vida e que Deus continue te abençoando mais 20 anos, se Deus quiser, para a glória do nosso Deus e a honra dele para sempre. Deus abençoe, pastor. Ô, meu querido pastor Expedito, que Deus te abençoe e que a sua vida continue assim, nessa humildade e sempre abençoando a gente. Você é um grande companheiro, um grande amigo e que Deus lhe abençoe nesse ministério. É uma alegria imensa ser seu colega de ministério, tá bom? Que Deus te abençoe. Um grande abraço, meu irmão, e que Deus continue te conduzindo nessa jornada. Que Deus abençoe. Um abraço, meu querido pastor Expedito. Em Salmo 37, verso 23, a Bíblia nos diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Fiquei honrado em receber o convite de participar dessa festa espiritual tão linda. Meu pastor, meu colega, meu amigo Expedito, você sempre foi uma referência em minha vida. E eu louvo a Deus por sua vida. Desde quando, lá na Liberdade, você se hesitava, em entrar naquela igreja, mas o dia que você entrou, de lá você não saiu mais, porque Deus estava confirmando os seus passos. De lá você foi para Anagé, de Anagé está aí em Cabralha fazendo esse belíssimo trabalho. Deus confirmando os seus passos. São 20 anos de ministério aí. Como Deus é bondoso e gracioso. Nós podemos ver daqui a boa mão do Senhor conduzindo o seu ministério. Deus confirmando os seus passos. Igreja maravilhosa, continue ajudando esse pastor, amando esse pastor. Ele tem cuidado de vocês com amor. Deus tem confirmado, meu pastor, os seus passos. Parabéns e que venha mais 20 anos
Que Deus abençoe grandemente vocês. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Querido pastor Expedito, quero parabenizá-lo pelos seus 20 anos de ministério e pedir que Deus continue usando a sua vida, família e ministério, juntamente com a igreja, para a honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe grandemente, ricamente e poderosamente. Pastor Expedito, passando aqui para agradecer a Deus por 20 anos de ministério. Louvado seja o Senhor pela vida do irmão. Agradecemos a Deus pela sua disposição, pelo empenho, tudo dedicado ao reino do Senhor. Que o Senhor lhe conceda sempre graça, sabedoria, força e vigor para continuar firme no serviço sagrado. Um abraço, pastor, um abraço também à irmã Tânia. Que a graça de Deus seja abundante sobre a vida de vocês, sobre a vida da igreja. Grande abraço, meus parabéns. Parabéns, pastor Expedito, por esses 20 anos de ministério junto à primeira Igreja Batista de Santa Cruz Cabrália. O meu desejo é que o Senhor muito te abençoe e fortaleça para que continue à frente do povo de Deus, conservando sempre a sã doutrina do Senhor. Parabéns, pastor. Olá, amada igreja, que a bondade e a graça do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vocês. Nesta data especial, quero dirigir-me ao meu colega, pastor Expedito. Pastor, agradeço a Deus pela nossa amizade, por esse tempo de convivência. Você, Taninha, um forte abraço, que Deus continue abençoando a sua vida aí nesse ministério. Parabéns, ricas bênçãos do céu sobre sua vida, sobre sua esposa e sobre o seu ministério. Parabéns, meu pastor. Deus abençoe. Graça e paz, queridos irmãos. Celebrar a Deus por 2 décadas do pastor Expedito à frente da PIB em Cabrália é louvar a Deus por uma história extraordinária. Ao longo desses 20 anos, Deus tem abençoado e usado grandemente esta igreja com o seu pastor para expandir o evangelho nesta cidade e região. E só temos gratidão em nossos corações por tudo que Deus tem feito. Pastor Expedito, parabéns pelos 20 anos de ministério, que Deus continue usando sua vida juntamente com a irmã Tânia para a glória dele neste lugar. Igreja, parabéns pelo pastor que tem. Que Deus continue abençoando vocês e que permaneçam avançando a cada dia para a glória do Senhor. Um forte abraço do pastor Marcelo Quadros. E aí, velhinho? O senhor tem noção do quão influente o senhor é? O senhor tem noção do quão importante a sua vida é, né, para essas pessoas? Né? Talvez o senhor não tenha noção, né? Que Deus continue lhe usando. E onde o Senhor passar, que todas as pessoas possam ver e conhecer o Deus ao qual o Senhor serve. Que o Senhor continue sendo esse exemplo de servo, homem reto, íntegro, temente ao Senhor, que se desvia do mal. Se tem uma coisa que eu costumo falar é que durante esses 16 anos que eu sou ovelha do pastor Expedito, eu nunca escutei um A sobre o caráter, sobre a índole, sobre a vida deste homem, deste servo. E isso é algo de se orgulhar. Não um orgulho dele, mas se orgulhar pela vida do Deus qual habita em seu coração. Porque somente o temor ao Senhor é capaz de que isto aconteça. Nesse momento, a irmã Thalita vai estar louvando ao Senhor.
Preciso ser puro, pois há quem creia em mim. Preciso ser justo, fiel até o fim. São tantos olhares tentando encontrar em meus próprios passos caminho pro lar. Preciso ser forte, pois muito aqui enfrentar. Buscar de joelhos poder para andar. São tantos pesares e o mal a rodear que nada no mundo desvie o meu olhar. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, meus pés onde queiras, ali estarão. E que ao meu redor conheçam, ó Deus, a quem sirvo, e saibam que vivo os meus dias inteiros pra ti. Meus sonhos te entreguei, meus bens, meu futuro, pra estar onde pedes, pra ter o que deres, pra ser o que queres, por seres meu Deus. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, meus pés onde queiras, ali estarão. E que ao meu redor conheçam, ó Deus, a quem sirvo, e saibam que vivo os meus dias inteiros, e saibam que vivo os meus dias inteiros pra ti. Amém. Que o Senhor te abençoe, pastor Expedito. E tia Tânia. Amém. Eu vou convidar a igreja a se colocar de pé, para que a gente possa ler um texto da palavra do Senhor. Texto em 1 Pedro 5. 1 Pedro 5, versos 2 a 4. Primeira Pedro 5, versos 2 ao 4, que diz assim: Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor,
alcançareis a incorruptível coroa de glória. Que o Senhor aplique assim a sua palavra lida em nossos corações. Podeis se assentar? O pastor Expedito e esse texto, Pedro apresenta um modelo de pastor que agrada ao Senhor, né? Não um pastor que busque privilégios, mas aquele que compreende que o seu chamado é para servir. O pastor Expedito, é uma característica muito marcante em sua vida, é o serviço, né? Como foi dito aí pelo pastor Estélio e tantos outros que tiveram já a oportunidade de falar algo para ele, sempre fizeram questão de falar sobre o quão o pastor tem este coração em servir, esse desejo em servir ao próximo, em servir à igreja, em servir aos amigos, em servir à comunidade, né? Nesses 20 anos de ministério, o pastor Expedito, ele tem servido com excelência não só aqui, na Primeira Igreja Batista, mas também nesta cidade. É notório o respeito e a admiração que as pessoas desta cidade têm por ele. Não à toa, ele recebeu, né, a honra, ou recebeu assim esse presente, podemos dizer assim, de ser declarado cidadão cabralhense, né? Isso não é para qualquer um, é porque de fato ele tem uma influência aqui dentro desta cidade, não só com o trabalho na igreja, mas também com o trabalho social, com a influência que ele tem, né, em nossa cidade. Pedro também destaca que o pastor deve liderar pelo exemplo. Antes de fazer qualquer ou de falar qualquer coisa, a vida dele precisa gritar. E se tem uma coisa que a vida deste catingueiro, como ele mesmo costuma se chamar, faz é gritar. É um homem que serve ao Senhor, é um homem que vai à frente, é um homem que se coloca, né, em papel de humilhação para ajudar o outro. Nós vamos ver aqui algumas fotos agora que vão deixar muito claro isso, o quão servo ele é. Ele era sempre o primeiro a chegar e o último a sair. Ele era aquele, como foi dito lá na carta, que quando ninguém acreditava, este sonho já existia em seu coração. E como ele mesmo gosta de falar, quando trabalhamos e quando oramos, fez bem o tempo também para o senhor, não fez, pastor? É óbvio,
volto a dizer, tem tantas imagens, tantas fotos da construção, da feira, enfim, mas a gente conseguiu mostrar algumas. E hoje nós podemos cultuar a Deus neste local, porque um dia o Senhor plantou no coração deste homem um sonho, né? Um sonho. E ele trouxe esse sonho para a igreja, e a igreja, ali, na dúvida, no receio, enfim, vai, não vai, será que dá, não dá? E no final das contas deu, para a honra e glória do Senhor. Não para a honra dele, mas eu tenho certeza que ele experimentou tantas coisas, né? Tantas coisas ele pôde experimentar durante este período de construção, de serviço, de feira, que se ele pudesse externar, nós seríamos assim maravilhados com aquilo que Deus fez e proporcionou durante o período desta construção, que ainda não terminou. Ela ainda está caminhando. E quem sabe, antes do ministério dele ser concluído aqui, a gente termine. Ou então que Cristo volte, né? Nós temos uma outra parte de vídeos de homenagens ao pastor. Então nós vamos mostrar neste momento mais alguns amigos de ministério. Uma boa noite aos irmãos da Primeira Igreja Batista Santa Cruz Cabrália. Eu tenho a lembrança do pastor Expedito em relação a servo. Esse é o adjetivo que eu deixo entre muitos outros adjetivos que o pastor terá nesse dia aí com suas ovelhas. Muitos dirão várias coisas. Eu quero deixar essa lembrança de servo. Ao ver o pastor Expedito e a irmã Tânia chegando primeiro na construção, saindo por último, cuidando das coisas, trabalhando, carrinho de mão, massa, a irmã Tânia lá liderando a questão do bazar, eu só posso olhar para esse casal como um casal de servo de Deus. Assim como Deus, certa vez, lembrou de Moisés, já no final do ministério de Moisés, Deus lembra disso, né? Moisés, servo do Senhor. Então eu deixo essa lembrança desse adjetivo com o pastor que traz essa lembrança para mim, de alguém que é servo de Deus e nessa servidão dele acabou assim incentivando a gente, sendo um testemunho vivo para a gente de um servo de Deus, um servo dedicado à obra. Obrigado então, tchau. Boa noite, pastor Expedito, boa noite toda a igreja. Eu quero estar parabenizando o pastor Expedito pelos 20 anos de ministério aí nesta igreja. E muitas bênçãos, muitas lutas, muitas vitórias. E eu quero dizer de coração, amamos o pastor, amamos a igreja, todos esses irmãos. E parabéns, boas festas. Parabenizo a esse homem de Deus, pastor Expedito Ribeiro, meu amigo, que durante 20 anos tem servido, honrando a Deus, na Igreja Batista Santa Cruz Cabrália. Sua vida tem sido uma grande bênção para mim. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja contigo. Graça e paz, meus amados irmãos. Sou o pastor Emerson, da Igreja Congregacional. E em nome desta denominação, nós queremos trazer também as nossas felicitações ao pastor Expedito pelos seus 20 anos à frente da Igreja Batista em Santa Cruz Cabrália. Nós louvamos a Deus pela sua dedicação, pelo seu empenho, pela sua vontade e o desejo de obedecer à palavra de Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida ricamente, lhe dando sabedoria, todo o discernimento necessário, que você continue firme e perseverante na obra do Senhor. Deus abençoe, meu irmão. Parabéns para você e toda a sua família. Um forte abraço. Hoje prestamos nossa gratidão e reconhecimento ao homem de Deus que tem dedicado a sua vida ao serviço do reino. Mais do que um pastor, um servo, um amigo, um companheiro, um colega. Você tem sido um exemplo de compromisso, humildade, amor e dedicação pelas pessoas.
tem deixado marcas na vida de muitos, inclusive na minha, com suas palavras de esperanças, seus bons conselhos. Em tempos de alegria, você celebrou conosco. Em tempos de dificuldade, esteve presente com suas orações, apoio, encorajamento. Agradecemos a Deus pela sua vida, pela sua dedicação à obra, pela disposição constante em servir. Que o Senhor continue fortalecendo seus passos, renovando suas forças, abençoando abundantemente seu ministério, sua família e todos os projetos que Ele confiou e colocou em suas mãos. Pastor Expedito, Deus abençoe sua vida, meu querido. 20 anos, muita luta, muita guerra, muita batalha, mas convicto da vitória do Senhor. Continue comendo bode, meu irmão, porque a jornada é longa. A jornada é longa, né? Coma e anda. E persista, persevere, seja firme em nome de Jesus. Versículo da palavra de Deus para a sua vida é Isaías 41:10, bastante conhecido, que diz: não temas porque eu estou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo com a destra da minha justiça. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, o seu ministério, e que venham mais 20 anos, e que o nome do Senhor seja sempre glorificado até o último instante da tua vida. Um abraço, amigo, um abraço, amada igreja. Felicidades a todos vocês e que Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Expedito Joaquim Ribeiro. Parabéns, pastor, pelos 20 anos à frente da PIB em Santa Cruz Cabralha. Que o Senhor Jesus continue te abençoando, te dando toda a sabedoria e entendimento para continuar conduzindo essa preciosa igreja até aquele dia em que o Senhor virá nos resgatar. Pastor, deixo contigo o texto de Hebreus, capítulo 6, versículo 10, que nos diz o seguinte: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Que o Senhor Jesus continue te dando essa sabedoria, pastor, ânimo, disposição para continuar servindo a Ele da forma que o Senhor tem servido. Tá bom? Um abração para o senhor, para toda a igreja, um abraço para a dona Tânia aí. Deus abençoe. Mais uma turma aí, né, velho? Toma um golinho aí. Bom, pessoal, o tempo, ele não espera, né? O tempo voa e a gente vai chegando ao final da nossa programação aqui. Óbvio que a gente ainda vai dar um tempo para o pastor Expedito falar também ao final. Então, assim, mas o horário não nos permite nos alongar mais. A gente queria oportunizar para que mais pessoas pudessem falar. Aqui é o pastor Expedito e a tia Tânia, mas o tempo não nos permite e a gente precisa ser fiel à nossa programação ao tempo, né? Então, eu queria só ler um texto aqui, para a gente ir encaminhando para o final. É um texto de 2 Timóteo, os irmãos podem ficar sentados mesmo. 2 Timóteo, capítulo 4, e nós vamos ler o verso 9, 10 e 16. 2 Timóteo 4, versos 9, 10 e 16, que diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. O 16 diz: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto lhes não seja imputado. Os irmãos sabem que esta é uma carta de Paulo a Timóteo, ali nos seus últimos dias de vida, né? Paulo já estava bem perto ali da sua morte, e essa é a última carta que se tem registro sobre
a vida de Paulo, né? Os seus últimos escritos ali. E o final da vida de Paulo é Paulo sozinho, né? Paulo sozinho, desanimado, triste porque foi abandonado, mas um homem que se dedicou, ou que dedicou a sua vida ao Evangelho, a pregar, a plantar igrejas, enfim. Se eu fizer uma pergunta aqui para vocês, e perguntar assim: quem de vocês já procurou o pastor Expedito em um momento de aflição? Seja no momento de dor, de sofrimento, enfim, de angústia, de uma tomada de decisão. Eu tenho certeza que mais de 90% da igreja, se não toda a igreja, levantaria a sua mão. Mas vocês já pararam para perguntar: e onde que nos momentos de dor, angústia, sofrimento, este servo do Senhor vai buscar esse abraço, ele vai buscar esta palavra, ele vai buscar este consolo? Os últimos dias de Paulo estava sozinho, não tinha ninguém ao seu lado. Graças a Deus, o pastor tem a sua esposa, né? Ele tem a sua esposa ao lado dele. Mas hoje pela manhã ele falou algo que a velha, se assim posso dizer, Otalina, perguntava sempre, né? Quando é que esse ministério vai acabar? Quando é que você volta para casa, Expedito? Não é fácil para um homem de Deus escutar a voz do Senhor, o chamado para o ministério, abrir mão da sua casa, da sua família, dos seus, e pastorear outras ovelhas, ajudar outras famílias, criar outras pessoas. Nós vamos ver agora onde é que este velho homem do Senhor conseguia recarregar as suas energias para voltar para mais um ano, para mais um ano e para mais um ano aqui com a gente. Meu querido esposo, como sua mãe sempre dizia, missão cumprida, parabéns, você merece. Parabéns, Expedito, estou muito feliz pela sua carreira que vai seguindo como um cidadão brasileiro, religioso, honesto. Parabéns, Expedito! Neste momento eu quero convidar o pastor Eliel e a irmã Glécia. Pastor Eliel e a irmã Glécia,
O pastor Eliel e a irmã Glécia, neste momento, vai fazer uma entrega do presente de toda a igreja para o pastor Expedito e tia Tânia, né? Então, em nome de toda a igreja, o pastor Eliel e Glécia irá entregar esse presente. Eu vou pegar aqui. Primeiro, o pastor Eliel irá fazer a entrega do certificado ao pastor Expedito Joaquim Ribeiro, pelos 20 anos de ministério aqui em nossa cidade. O pastor pode ler e entregar. Eu vou fazer a leitura aqui, pastor. São palavras aqui da igreja. Em reconhecimento por sua dedicação, esforço e contribuição exemplar durante estes 20 anos, demonstrando compromisso e fé no serviço ao Senhor, expressamos nosso agradecimento por sua força, perseverança e dedicação à obra de Deus, sendo exemplo de serviço e fidelidade. Com gratidão e louvor a Deus pelo trabalho realizado para o crescimento do reino de Deus, prestamos esta justa homenagem. Primeira Igreja Batista de Santa Cruz Cabralha, ao pastor Expedito. Agora vai fazer a entrega do presente. Não, ela vai fazer a entrega do Titânia. Pastor Expedito. A entrega ao presente ali é o pastor Expedito. Tem mais presente aqui, pastor. Vamos lá. Essa é uma expressão sincera do amor dessa igreja pelo Senhor. Tá certo? É uma forma de externar o amor, gratidão que ela tem pelo Senhor. Creio que isso é perceptível já, tanto ao senhor, irmã Tânia, quanto essa igreja verdadeiramente te ama. Então, essa é uma simples expressão daquilo que é grandioso no coração desses irmãos pelo Senhor. É a irmã Tânia, mas agora eu falo diretamente pelo Senhor. Abri. Tem um canivete, não? Olha lá, olha lá. Agora eu vou convidar a tia Tânia. Glécia vai fazer as vezes para entregar para a tia Tânia também essa pequena homenagem, né, em nome da Primeira Igreja Batista. Boa noite, irmãos. Para mim é um prazer estar aqui para falar sobre Taninha. Uma pessoa sem igual, na verdade. Alguém que sabe agregar, alguém que sabe acolher, alguém que sabe compartilhar, alguém que sabe amar. E como minha amiga e minha vizinha de cima,
São tantas coisas que nós temos vivido. Amiga de oração, amiga de pedalada, amiga de academia, amiga de tantas conversas. Então, assim, 5 minutos não bastariam, não seriam suficientes para falar sobre Taninha, que tem sido essa pessoa que Deus tem colocado na minha vida. E poder estar aqui com ela, com o pastor Expedito, e algo que eu falo na minha vida, quando eu olho para o pastor, é um homem de fé e de coragem. Né? Que Deus continue abençoando vocês. Alguém que vocês abraçaram a minha casa. Acolheram a gente de uma maneira muito grande. E amaram lá atrás, quando Gabriel ainda era pequeno, Arthur. E quando as meninas me pediram fotos, Arthur já nasceu há 17 anos, a gente ainda não tinha como a tecnologia veio, a gente não tinha celular na época, pelo menos eu não me recordo, nós não temos fotos desses momentos. Mas uma coisa que eu me recordo de que eu ia para a casa deles e o pastor fazia tantas artes com Arthur que somente fotos poderiam realmente mostrar, mas nós não temos, mas estão nas memórias do meu coração. Então, de lá para cá tem sido. E eu não imaginei na minha vida poder retornar alguns anos depois. E ainda hoje, eles amam meus filhos de uma maneira muito grande. E eu não posso deixar de falar isso. Agora, em fevereiro, nas nossas férias, Arthur tinha uma consulta marcada. E já é homem, né? E eu falei assim... Amor, não tem como cancelar. Eu fui para o pastor e falei, pastor, por favor, o senhor tem como levar Arthur ao médico, no ortopedista, por favor. Quem sabe que Arthur tem um problema aí, tem apresentado no joelho. E ele falou, Glécia, vai em paz. E eu fui em paz, de fato, e depois eu recebi o relatório. É essa pessoa, eles são esse casal. Quando eu estou viajando, nós estamos, por favor, nem preciso pedir, passa o olho. Embora meus filhos já são grandes, adultos, mas se eu precisar contar, eles são essa pessoa, são esse casal que tem sido esse suporte, esse braço amigo. Então, eu só posso dizer assim, que Deus continue. E estar aqui nesta festa é um privilégio muito grande. Então, que Deus continue abençoando vocês e Taninha, em especial. Falaram muito do pastor, mas eu quero falar de Taninha. Essa pessoa sem igual, essa amiga. E eu sei que qualquer irmã, se pudesse vir aqui, falaria exatamente, né? Uma pessoa amiga, alguém que você pode contar e levar para a sua vida. Então, Taninha, muito obrigada. Que Deus continue te abençoando. Rapidamente também, eu tenho que dar o meu breve... falar algo aqui rapidamente. Eu sou aquela pessoa, como os irmãos sabem, que sou ovelha do pastor Expedito, mas eu também tive o privilégio de ser ovelha num momento muito especial, assim que ele chegou aqui no ministério. E pela graça e bondade de Deus, hoje eu também tenho tido o privilégio de compartilhar com ele o ministério. Então isso é certamente o ministério de um homem frutificando. Deus me concedeu a graça de poder estar aqui naquele período assim que ele chegou. E tinha chegado de seminário ali como ovelha. E hoje tenho o privilégio também de ser colega de ministério, né? Aqui juntamente com ele. Eu quero, na verdade, agradecer a Deus, pastor. Eu já falei pela manhã, pude falar um pouco. E, mais uma vez, externar a minha gratidão, porque naquele momento tão importante da história dessa igreja, que seria um segundo pastor, um pastor auxiliar. E o pastor Expedito, sendo que ele teve um tempo comigo, 6 anos. 6 anos e... acho que foi 4 meses, em maio, 6 anos e 5 meses, exatamente falando.
né? Quando chegou o momento, depois de 11 anos de ministério, ali em Iobim, Vitória da Conquista, a igreja, juntamente com o pastor, decide nos convidar, me convidar para estar aqui auxiliando. Então, eu tenho esse privilégio, né, de estar lá no início e agora estar aqui como também colega de ministério, como seu pastor auxiliar. Mas eu glorifico a Deus porque o pastor Expedito, como vários irmãos já externaram, é uma das características dele, duas características principais que eu vejo, a primeira delas é a questão da fé. Né, os irmãos sabem que desde o início, quando ele falou nessa obra, quando ele disse, vamos comprar um terreno de 3.000 metros quadrados, é o terreno dessa igreja, né? 3.000 metros quadrados. E vamos botar casa pastoral no negócio. Parecia loucura. Mas ele disse, Deus vai abençoar, Deus vai honrar. Quem estava aqui naquela época lembra das palavras dele, né? E realmente, Deus honrou, pastor. Deus tem honrado. Às vezes é difícil definir o que é fé na boca de um homem de Deus, e tem hora que também é difícil definir se é fé ou se é loucura. Como muitos dizem, é loucura, mas é fé. É coisa somente o homem e Deus. O termômetro é o coração dele, a mente dele e Deus. É a direção que Deus dá. Aí não adianta falar que é loucura, não adianta nada falar. Porque é assim. Ministério, na verdade, voltando para a questão do ministério pastoral, não é a escolha de uma profissão. Não é a realização de um sonho, de uma profissão, alguém sonhou. Mas, na verdade, o ministério, ele é vocação, é um chamado. É um chamado, e Deus te chamou, sim, para essa obra. Deus te chamou. Agradeço a Deus. Recordo-me, alguns anos atrás, estava ali em Iobim, não sei se foi 2020 ou 2021, naquele, como eu sempre falo para os irmãos, que parecia ser os meus últimos dias. Um determinado dia pela manhã, batem no portão, quando Glécia vai olhar, pastor Expedito e a irmã Tânia foram ali nos visitar, né? Eu numa situação muito delicada, e eles estavam ali, conversamos, oramos, e depois eles partiram. Então, meu pastor, eu quero externar aqui, com meu coração, dentro da razão, não da emoção, minha sincera gratidão. E isso eu já falei e falo para ele sempre, né? Minha sincera gratidão, porque Deus foi a pessoa que os colocou para nos orientar no momento, e especialmente definir para onde iríamos quando nós não sabíamos, quando entendemos lá no ministério. Olha, está na hora de... Chegou o momento, irmãos, aqui, se finalizou, e não tínhamos a definição para onde iríamos. Aí Deus levantou esse homem aqui, juntamente com essa igreja aqui, dizendo, olha, o lugar agora é aqui. E entendemos que essa é a vontade de Deus. Então, minha sincera gratidão, pastor, por tudo, pelo companheirismo, pela amizade, pela sua forma de ser o líder, né, com sabedoria, com mansidão, firmeza, no momento de firmeza, mas, sobretudo, pela seu exemplo de temor e amor a Deus. Que a boa mão do Senhor continue te sustentando na graça, irmã Tânia, que Deus continue te sustentando como essa mulher de Deus, essa fiel companheira desse homem de Deus. Você também é uma mulher de Deus, minha irmã. Que o Senhor abençoe grandemente este casal. Minha sincera gratidão, pastor, e nossa sincera gratidão como igreja por esses 20 anos aqui conosco. Deus te abençoe. Eu vou passar agora a palavra para o senhor vai ter a palavra. Eu estava ali só na cutia, como o Everton falou, né? Vamos usar as expressões do pastor, né? Os jargões, né? Estava na cutia, agora ele que estava na cutia, ele vai falar. Nós estamos aprendendo, né, meus irmãos, essas expressões do pastor Expedito, como o César disse. Pastor e irmã Tânia. Só que a irmã Tânia vai falar e o pastor Expedito também vai falar ao final. E terminando, eles irão lá para a porta, tá? Ali perto do painel, para receber o abraço de vocês. Hoje é um dia de festa,
né? Então, os irmãos, eu tenho certeza que não vão se incomodar um pouquinho de nós passarmos do horário, porque é um momento muito especial. Então, eu não sei se ele não quer falar por causa do horário, ou se ele não quer falar porque ele está meio com medo de chorar. O catingueiro vai chorar. Mas, então, após o pastor concluir, ele irá ali e os irmãos do louvor estarão cantando o louvor que está na programação e eles irão receber ali os abraços de vocês ali na porta. Boa noite, igreja. Para mim, desde o primeiro hino, Thalita, cadê? Falou que aquela música era do pastor, né? Agnus Dei, que ele sempre pede, mas é uma música que ela toma conta da minha alma. Porque eu amo essa música, ela faz você relembrar tantas coisas. 20 anos nessa cidade não é 20 dias. E eu quero dizer à igreja que quando nós vimos para essa cidade, a gente veio na dependência de Deus. A gente estava deixando um povo que nós amávamos, deixando uma cidade que eu amava, deixando a minha família mais distante. A Nangel estava lá, mas eu dormia até no domingo lá na minha cidade. E só voltava muitas vezes na quarta, viu, gente? Essa questão de eu estar sempre saindo antes é desde Anangé. Então, quando nós vimos para essa cidade, eu vim na dependência, eu e ele, dentro de um carrinho. Eu dizia para ele assim: Senhor, sustenta a nossa vida naquela cidade. Eu entrei numa cidadezinha chamada, dizem que é Coroa Vermelha, ou é Coroa Vermelha aqui? É Coroa Vermelha. E a minha oração era: Deus, me ajude a ser uma bênção naquela cidade. E eu e meu esposo. Segunda coisa, Pai, me ajude eu a amar aquela igreja. E que aquela igreja me ame. Porque se não houvesse amor, irmãos, não dava certo. E eu quero dizer à igreja que eu amo vocês. A cada um, cada jeito, cada forma. Cada um mora no meu coração e no coração do pastor. Tem hora que eu falo nas férias: esquece a igreja. Porque ele, na hora de dormir, igreja, na hora de deitar, é coisa, lembre, na hora de um lanche, na hora de sair, nós dois. Ele carrega, nós carregamos a igreja aonde a gente vai. Nós amamos vocês. E creio em Deus, eu sinto que nós também somos amados. Então, isso é motivo de agradecer ao Pai, porque Ele me ouviu. E uma coisa eu sempre falo para o meu esposo: Senhor, quando chegar a hora, assim como o Senhor me trouxe a essa cidade com meu esposo, leve-nos em paz. Por quê, Pai? A Tua palavra no Salmo 126. Eu carrego isso, eu amo esse versículo, eu digo em todo lugar. Até aqui o Senhor tem nos abençoado. Por isso nós estamos alegres. Irmãos, estou feliz, eu choro de alegria, porque até aqui esse Deus tem sustentado eu e esse marido. Como foi dito, lágrimas, vocês não escutam as nossas lágrimas. Vocês não escutam o nosso gemer. Mas vocês também têm uma parte muito especial. Vocês oram por nós. Essa é a razão de chegarmos 20 anos. Não é mérito nosso. E eu louvo a Deus, porque Deus tem ouvido as nossas orações. No meu quarto, aonde eu choro, aonde eu estou feliz, aonde eu clamo, aonde eu ponho minha dor. Deus, eu digo a Ele: Senhor, obrigada, Deus, porque até aqui o Senhor tem sustentado o meu marido e a mim. E eu creio, eu disse para ele hoje: se eu morrer em Cabralha, briga com minha família, porque eu quero ser enterrada em Cabralha.
Mas se eu morrer em Conquista, eu estarei lá sendo velada lá. Mas essa cidade tem marcado a minha vida. Eu amo a cidade. Uma coisa que eu nunca escondo, o calor eu sinto muito mal. Minha pressão hoje foi para 9, para 10, não está verão, mas ela baixou bastante. Eu creio que tantas emoções também está contribuindo. Mas muito obrigada, igreja. Eu amo vocês. E saiba que o meu Deus, Ele tem ouvido todas as minhas orações. Meu marido é imperfeito. Eu sou imperfeita. Mas um Deus perfeito tem nos guiado nesta cidade. Obrigada por tudo, pelo carinho pelo meu esposo e por mim. Pronto, vamos orar. Ué, ela não já falou? Definindo Tânia, é a mulher que conhece o coração de Deus. Pronto. Igreja, obrigado pelos presentes, por tudo, por essa homenagem. Eu estou muito amargo, né, Juninho? Você falou, enche a barriga de amargo. É por isso que eu estou indo ao sanitário toda hora. Valeu por tudo, obrigado mesmo. São 20 anos, não dá para descrever assim, não tem como, enfim. Tem muita coisa, é muita coisa. Mas a gente precisa agradecer a Deus, foi o Senhor. E eu sabia que Deus ia me levar para algum lugar, só não imaginava e não queria que fosse Cabralha. Seria a última cidade que eu queria ficar aqui, era em Cabralha. 2000 parece, 99 ou 2000, vocês sabem disso. Eu vim aqui e saí antes porque eu não gostei da cidade. A gente veio para ficar 8 dias, com 3 dias a gente saiu doido daqui, Deus me livre num lugar desse. Era para 8, ficamos 3 e fugimos, saímos daqui às pressas, porque a gente não estava aguentando de tanto calor e muriçoca. A gente estava no lugar onde não tinha ar-condicionado, ventilador e tal, e um calor terrível. Eu falei, isso é lugar de morar, rapaz? Você não precisa sujeitar um negócio desse aqui, não. Bora assumir desse lugar. E saímos para não voltar mais nunca. Confesso aos irmãos, para não voltar mais nunca. Mas cuidado para você falar as coisas e Deus ouvir. O perigo é esse. Quando você fala as coisas que um amigo, um parente escuta, não tem problema. Mas quando você fala uma coisa e Deus ouvir, aí é perigoso. Então, graças a Deus. Graças a Deus. Quando Deus chama um homem, Ele chama primeiro a mulher, ou ambos, para o ministério. Não tem jeito. Ele não chama um e o outro fica amarrado, não. Há liberdade para isso. Então, igreja, muitíssimo obrigado. Muitíssimo mesmo. Foi maravilhoso, foi tudo muito bom, tudo. E eu tenho certeza que eu vou segurar até o fim, que eu estou segurando. Vocês pegaram, ela pegou, né, meu pai, falando. O velho morreu agora, tem 6 meses. Que o velho morreu, rapaz, que isso? Aí os momentos gostosos ali que eu tive com ele, né, conversando, olhando cara a cara, sabendo que o velho estava mais para lá do que para cá, né? Ele já estava de meio-dia para tarde, o velhinho já, com 98 anos. Então, aí a gente vai ficar assim, né, desse jeito. Mas eu quero é dar risada, não quero chorar, não. Mas tá bom, irmãos, vamos encerrar, porque o horário já passou, eu não vou fazer relatório, mas eu quero só orar. E eu quero fazer oração. Quando chegamos aqui, o pastor tem filhos e tem netos. Tem filhos e netos. São vários filhos, mas também alguns netos. Quando eu cheguei aqui, nós chegamos, logo em seguida tinha alguém aqui, estava meio buchuda, né? Tá já buchudinha. E aí foi a primeira menina, veio uma menina, dia 7/10/2006. Quem nasceu aqui dia 7/10/2006, está aqui? Está aqui, não? Quem nasceu dia 7/10? Cadê? Tá aqui não, né? Tá não, né? É porque tu está balançando a cabeça? Porque tu sabe, né, moleque? Kaila Damares. Kaila Damares nasceu no dia 7/10/2006. Foi a primeira neta. Primeira neta nossa. Kaila. E aí outros netos vieram. A última neta que veio, foi quem é a última neta, irmãos? Laura. Mas ministério, eu costumo dizer que é algo vivo. É igual Deus, é igual a natureza, é igual as coisas. É algo vivo, ele é dinâmico, ele é vivo, ele não para. Agora já está ficando para trás, agora tem coisa nova, amanhã tem coisa nova. Ministério é isso, é vida. Você não consegue nem fazer uma programação assim, dentro daquilo e terminar daquele jeito, não. Você tem que mudar que as coisas acontecem. É vivo.
Então, Laurinha hoje já não é mais a neta, a caçula. Não é mais. Já deixou de ser. Sabe por quê? Faz favor, Thaís e Cleiton. Olha a neta ali agora. Vem pra cá, vem aqui. Amém, irmãos? Thaís está grávida. Amém, irmãos? Thaís está grávida. Então, a netinha mais nova agora é Moura. Vocês acham como é que está Moura? Como é que está Cosme? Dá para imaginar? Faz favor. Moura lá está chorando, Moura lá. Por mim você chora, eu não chorando. Então é algo vivo, né, irmãos? As coisas vão acontecendo assim, e de repente já não é mais, e você muda a programação, bagunçou a programação. Não, irmãos, bagunçou não. Eu cheguei ali, vi a foto do casamento deles, eu falei, rapaz, é hoje. Eu falei, tem que ser, mas a programação vai quebrar tudo. Eu falei, por mim quebra quem está fazendo. Se você não me der a palavra, eu tomo. E vou falar e pronto, Cleiton, é hoje. Eu falei, não, é hoje que vai fazer, ué. Não é negócio disso, não. Então eu disse, ministério é algo vivo, é algo dinâmico. Não existe isso. Então eu não sei se eu estou falando besteira ou é verdade. Fala aí vocês. É verdade, sim. Vai estar na 7ª semana. Me fale qual é a sensação. Pega o celular para pegar. É uma sensação maravilhosa. Fala mais aí, como é que é? E seus pais, como é que estão? Estou ansioso, nervoso, tá alegre, já contando os dias já. E aí, Moura? Fica em pé aí, Moura, direito para saber quem é vocês. Cosmo, cadê Cosmo? Bernadette, fica em pé também. Deixa lá, ó, tá lá, Cosmo tá chorando, igual a mãezinha dele que estava ali abraçando. Olha lá, ó, os avós. Os avós. E a bisavó está ali também. Já está ali a bisa, olha lá a bisa. A bisa está ali também. Então, a família completa. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Você vê os filhos e os netos surgindo. E é aquilo que a gente sabe. A gente precisa se alegrar, festejar. E às vezes você precisa também que enxugar as lágrimas. Aí você tem que enxugar as lágrimas. Mas na hora de festejar, é festejar. Não podemos nem duvidar e nem fazer muita cerimônia, não. É se alegrar. Moura está de um jeito que eu estou precisando. Ô, Geleide, conversa com o Moura. Ele passa lá em casa direto, irmãos. Já está querendo botar nome no filho. Eu falei, ó, pelo amor de Deus, não me dá trabalho, não. Já falou, o nome devia ser esse, se for homem, se for mulher, é esse. Eu falei, rapaz, pastor, você não vai apresentar, não? Eu falei, moço, cuide tua vida, deixa a vida do teu filho, tua filha e o genro, eles que mandam, não é eu, não. Então, Moura está ansioso. Cuidado, qualquer coisa você procura um médico. Para acalmar mais, né? Que está demais. E eu não esqueço, quando no culto, não sei quem estava no culto na casa de Moura, no fundo da casa dele, quem ainda estava lá, que eu falei assim, que Deus deu um namorado para Thaís, ele deu um grito, cortou toda a cerimônia, foi tudo por água abaixo. Não, isso aí não, negócio de namoro não, minha filha não é para namorar. Aí eu tive que acabar a mensagem por ali e tal, aquela coisa toda. E hoje ele está desse jeito. Então, irmãos, isso aí é um motivo de muita alegria. E eu tenho certeza que logo, logo, esta ou este menininho aqui que está aqui dentro vai ficar para trás, porque outros estão vindo aí. Amém? Outros estão vindo aí. Outros estão vindo. Então, Deus está abrindo a madre. Deus está curando pessoas. E é o propósito de Deus e a bênção de Deus, e Ele vai fazer isso, irmãos. Então, primeiro é isso, é confiar no Senhor. Igreja, fica em pé, vamos orar em nome de Jesus. Eu sei que os avós estão querendo vir, mas depois vocês apresentam, tira a foto aqui. Agora não dá, não. Agora não, calma aí, segura aí. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por tudo. Mais uma vez eu agradeço à igreja pelo presente, por tudo. Já falei que vocês são a igreja realmente, olha, 100%. Os colegas, a programação, tudo que fez, maravilha. Hoje foi um dia muito, muito especial mesmo, muito especial, muito especial. Tem nosso amigo ali de jiu-jitsu lá atrás, chegou ali, é o nosso chefe. Eu ontem, sábado, eu peguei nele todinho assim, apalpando ele. Eu falei assim, ô moço, eu nunca peguei no homem faixa preta, no jiu-jitsu, né? Falei, eu nunca peguei não, deixa eu ver como é que é esse negócio, qual é a sensação, né, disso aí tudo. Então, Deus abençoe vocês, né?
Paulo e Néia. Néia estava toda querendo que eu citasse ela. Falando, pastor, o senhor lembra que quando eu estava solteira, querendo arrumar uma namorada, o senhor de Tânia ficava falando, e Paulo chegou lá de estélio e tal, e eu ficava todo vermelhinha quando falava de namorada. Eu falei, olha, tu quer que eu fale lá na frente? Então, a jornada nossa, ele vai ficando velho, vai vendo umas coisas dessas acontecendo, irmãos. É alguém que disse que queria namorar, e de repente ficava vermelhinha. Eu disse para ela assim, sabe por que tu ficava vermelhinha? A bochecha? Porque Paulo ficava te beijando. Era isso. Ela ficava vermelhinha porque Paulo dava uns beijos, e aí ela ficava vermelhinha. Olha lá, ela está com vergonha. Não está nada, né? Mas graças a Deus por isso, viu, irmãos? Graças a Deus mesmo. Vamos orar em nome de Jesus. Quer orar, não? Então vou orar. Que bênção, né, irmãos? Ô, glória. E agora já está empurrando a barriga assim, ó, irmãos. Por que a mulher, quando vai descobrindo que está grávida, já começa a empurrar assim, irmãos? Não, antes de saber, está aí murchando, não pode esticar o bucho. Quando vai, antes de crescer, o bucho já está pegando. É o quê? Tem alguma coisa a ver com psicológico, será? Não? Não sei, né? É alegria. E que esse bucho venha crescer bastante, amém? Que venha crescer muito, muito mesmo para a glória do nome do Senhor. E se for dois, os avós se viram para ajudar. Não, os avós se viram. É um para cada casa. E para ir sair, diz que eu deixo na casa de cada um e nós vamos passear. Olha, vamos orar em nome de Jesus. Clama a Deus, meus irmãos, por Thaís e Cleidson. Por favor, igreja, clama a Deus. É o momento agora onde essa criança está desenvolvendo. E eles precisam do apoio de Deus, da orientação, do cuidado, da bênção de Deus. Que esse momento alegre aqui possa continuar até o dia do parto, até o dia de nós apresentarmos essa criança. E falta pouco tempo, logo, logo. Clama a Deus também, irmãos, pelos casais que querem ter filhos. Por favor, direcione agora. Peça a Deus. Pelos casais que estão querendo e tem algum impedimento, que Deus esteja curando, abençoando, trazendo resposta. E que possamos ainda ver durante esse ano agora vários casais felizes como Thaís e Cleidson, Pai. Oh Deus, Pai querido e santo, obrigado por tudo. Obrigado a Deus por este momento, pelo tempo aqui em Santa Cruz Cabrália. Obrigado a Deus pelo teu cuidado, os livramentos, a saúde. Oh Deus, como tu és um Deus grande. Como tu és um Deus que protege, que supre, que cuida, que abençoa, que ampara, que toma nos braços, ó Deus. Oh Pai, muito obrigado. Porque tu és mais do que um Deus. Tu és muito mais do que um Deus. Obrigado, Senhor, por me colocar no ministério. Deus, como eu necessito, como eu não sei fazer nada, como eu sou cego, como eu sou surdo, como eu sou incapaz, como, ó Deus, eu não tenho nenhum rumo e direção. Mas, ó Deus, obrigado, porque o Senhor é aquele que chama e é aquele que faz as coisas. E nós até recebemos os elogios, a honra, troféu e medalhas. Mas, ó Deus, é o Senhor que merece. É o Senhor que devia receber toda essa homenagem. É o Senhor que deve receber todos os presentes. Porque é o Senhor que faz. Oh Deus, obrigado também pela vida do Cleidson e da Thaís, ó Pai. Ó Deus, eu tenho certeza que esse momento é tão especial na vida deles, que é indescritível, Pai. Nós não compreendemos e não podemos explicar como essa família está alegre agora. E eu te peço, ó Deus, por favor, mantenha essa alegria. Cuide dessa criança, Deus. Dê saúde física, emocional, tudo aquilo que ela precisa, ó Deus, que ela seja guardada e abençoada pelo Senhor. Deus, cuide dela de um momento, de uma forma especial. Obrigado, meu Deus, por todos os irmãos, amigos aqui desta noite, pelos colegas, pelos parentes, por tudo, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela mulher que o Senhor me deu para estar comigo no ministério. Muito obrigado pelos 34 anos de casado, ó Pai, porque até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos
alegres. Por isso, ó Deus, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode descer vocês, que eu também vou descer. A igreja pode sentar um pouquinho. Diz que a gente tem que ir lá para fora, né? Então hoje quem manda é eles.